Boa noite, igreja amada do Senhor Jesus. Que o amor, a paz de Deus esteja presente na sua vida, na vida de todos. E você, que nos dá a honra de participar conosco deste culto, seja muito bem-vindo. Vamos agora ao momento da oração. Vamos falar com Deus. Deus Pai eterno, todo-poderoso, te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, por estes preciosos momentos na tua presença. Te louvamos, Pai eterno de amor. Deus, nos dê a tua bênção, Senhor, em tudo que iremos, ó Deus, fazer neste momento, Senhor, que seja feito para a honra e glória do teu nome. Amém. Façamos a leitura bíblica lá no livro do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que nele crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Palavra do Senhor. Que sejamos agradecidos a Deus pela graça salvadora revelada em Cristo Jesus a nosso favor. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém.
Queridos irmãos, quando comparecemos no culto, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, graças a Deus que Ele nos garante o perdão quando de coração confessamos as nossas falhas. A palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos então ter um momento para a oração silenciosa, confessando os pecados. Ó Deus eterno, nós neste instante buscamos a Tua face para pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelos pecados coletivos da nação, de todos nós, mas eu pessoalmente também peço perdão pelos meus pecados. Temos pecado por atos, por omissões, ó Deus, mas nós nesse instante nos quedamos diante de Ti humildemente, clamando pela Tua misericórdia, ó Deus, porque uma vez perdoados queremos Te servir mais e melhor. E assim é que nós confiamos que o Senhor já nos perdoou do nosso pecado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Convido a todos a participarem agora do louvor ao nosso Deus, Senhor, Salvador, aquele que temos que dar toda a honra e todo o louvor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há
tantas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só
promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça esse Deus. Aleluia! Exalta esse nome! Aleluia! Grande é o Senhor! Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor.
não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar mais vale um dia em sua casa, Deus, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Amada igreja, hoje temos a satisfação de ter entre nós, como mensageiro de Deus, o reverendo Edson, nosso amigo já de muito tempo. Teve a oportunidade de pregar na nossa igreja em data festiva de aniversário. Compareceu com o quarteto Gedeões da Alvorada de forma maravilhosa, harmônica, louvou a Deus para nós. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, com quem temos ótimo contato. Nós agradecemos já o convite que o senhor aceitou, reverendo Edson. E assim vamos fazer uma oração de iluminação e ouviremos a mensagem de Deus para os nossos corações. Eterno Deus, Pai Celestial, nós neste instante te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor nos chamou para ser teus filhos e assim precisamos constantemente da tua instrução, e esta vem da exposição das Sagradas Escrituras. Neste instante o teu servo vai ler o livro santo e que o Senhor possa atuar, ó Espírito Santo, em todos os corações para receber esta mensagem maravilhosa, poderosa da Palavra de Deus e sermos todos muito bem edificados. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Nós te agradecemos e te pedimos tudo em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor continue habitando e abundando no coração de cada um de vocês.
Quero agradecer aqui à Igreja Presbiteriana Metropolitana de Brasília, na pessoa do seu pastor, reverendo Sandro Xavier da Silva, e a irmã presbítera Odete Monteiro Noleto de Vasconcelos, e o presbítero Mário Zan Belmiro Rosa, e ao nosso irmão Gideão, presbítero Jairo Cabral, que intermediou esse honroso convite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos abrir a palavra de Deus e a nossa meditação devocional, o sermão, baseando na palavra e naquela perícope que fala sobre Jesus andando por sobre o mar. Gostaria talvez de deixar um título, Conservando a Fé. O texto está lá em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 33. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar, amados e queridos irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra e meditar nela. Que o Teu Espírito Santo esteja falando e conduzindo essas palavras no coração de cada um dos meus irmãos e que eu possa estar falando aquilo que Tu queres, que Tu precisas transmitir através dessa história, desse registro na Bíblia Sagrada. Nós te oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, as narrativas dos evangelhos, tanto em Mateus como em Marcos, registram a primeira e segunda multiplicação dos pães, Lucas e João somente a primeira. Considerações sobre o milagre, gostaria de dizer que também lá em Mateus 8, relata uma tempestade no mar, mas nesse caso Jesus estava no barco, dormindo com os discípulos. Dormindo e os discípulos estavam navegando. Mas nesse mesmo tempo, nesse texto agora, Jesus estava fora de sua companhia e eles estavam atravessando uma grande tormenta. O que nós podemos dizer nesse contexto, nesse texto? Antes dessa narrativa, nós podemos lembrar que João Batista havia morrido, Jesus havia feito a primeira multiplicação dos pães e peixes, e a observação do desprendimento e da solidariedade de Jesus com aquela gente. E nesse evento Jesus estava cansado e ele se recolheu para orar, porque era sempre o costume dele orar e falar com Deus a sós, e ele subiu a um monte para orar, para estar a sós com o Pai. E nessa história desse milagre narrado aqui, a partida dos discípulos aconteceu, eles foram só mar adentro. Apesar de sua experiência, temos que relatar que o barco estava bastante longe da margem, cerca de 5 a 6 quilômetros, mais ou menos. As condições climáticas, meus amados, não eram nada favoráveis. O horário também não, era muito tarde da noite, quase madrugada. E os discípulos começaram a temer, ficaram com medo. Eu quero dizer que o nosso Senhor não só ensinou os discípulos com palavras,
ele também nos ensinou, sobretudo, a aumentarem a sua fé nele através das tribulações, os quais passaram e como passaram por tribulações, não é? E como essa que lemos nessa narrativa da tempestade que lhe sobreveio no mar, quando, atendendo à ordem do Senhor, estavam atravessando para o outro lado do mar da Galileia, na direção de uma cidade por nome Genezaré. As ondas batiam muito forte contra o pequeno barco dos discípulos e o vento lhes era contrário, ou seja, soprava na direção contrária que eles pretendiam seguir. Eu gostaria de citar aqui John Knox, o reformador suíço, que se utilizou dessa ilustração, dessa história dessa tempestade, para exemplificar as perseguições que a igreja sofria em sua época. Ele diz o seguinte: a tribulação geralmente segue aquela igreja onde Cristo Jesus verdadeiramente é pregado. A palavra que nós professamos clama diariamente em nossos ouvidos. Que nosso reino, nossa alegria, nosso descanso e alegria nunca estiveram, estão, nem estarão na terra, como está lá em João 18:36, nem em qualquer coisa transitória daqui, mas no céu, no qual nós temos que entrar e passar por muitas tribulações. São palavras de John Knox. O que eu posso aprender? O que nós podemos aprender com a lição, com as lições desse milagre que foi narrado com esse propósito de nos dar edificação, de nos causar alguma coisa que possa trabalhar a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa perseverança? Primeira coisa que eu gostaria de relatar para os amados irmãos, esse fato aqui nos ajuda a sustentar a nossa esperança nesse Deus, nesse Cristo, nesse Deus maravilhoso, onde ele, nesse mesmo texto, por conta de um vacilo de Pedro, ao invés de estar fixando os seus olhos no Mestre, ele inicialmente está olhando para Jesus, vendo ele, fala: Mestre, posso seguir até você? Sim, vem. Ele foi, desceu do barco, começou a andar por sobre o mar, mas de repente Pedro acorda para a vida que ele achava que era dele, que o controle era dele, e começa a olhar para os próprios pés, começa a olhar ao derredor, começa a olhar o mar revolto, começa a olhar aquela situação, e não tem algo que possa acontecer. Ele começou a naufragar, porque ele não olhou mais para Cristo, ele estava olhando para ele mesmo, ele estava admirando a sua capacidade, talvez, de poder andar por sobre o mar. Mas não é isso que nós devemos aprender com esse texto. Os olhos têm que estar fixos em Cristo. Mas há um outro fator também, nessa palavra, nesse registro, que eu tenho que olhar com cuidado. É manter a perseverança. Pedro não foi perseverante. Inicialmente, sim, ele olhou para Cristo, mas ele não foi perseverante nessa sua atitude. Ele se distraiu com as dificuldades que eles estavam enfrentando. Isaías 43, de 1 a 3, registra assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E olha que lindo essas palavras aqui de Isaías. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Nós, eleitos de Deus, não somos apenas redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito. Nós somos mantidos na fé pelo infinito poder de Deus. Todos os que nós somos unidos espiritualmente a Cristo, através da regeneração, estamos eternamente seguros nele, meus amados. Nada nos pode separar do eterno e imutável amor de Deus, do seu cuidado, do seu amor. Também Isaías 54, 10 registra: Pois as montanhas se retirarão
e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, nem será removido ao pacto da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. O profeta Jeremias, lá no capítulo 32, versos 40, também fala: e farei com eles um pacto eterno, de não me desfiar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O evangelista Mateus, no capítulo 18, de 12 a 14, também registra: que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar as que extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que venha a perecer um só destes pequeninos. Amados, o Senhor tem cuidado de nós, sim. Pedro, por um momento, não confiou, não perseverou nesse cuidado que Cristo estava tendo ali com eles, a ponto de se deslocar de uma distância tão longe por sobre o mar, para lhes dar a sua companhia, a sua confiança como mestre. Mas eu quero dizer que, por último, também nós temos que entender algo muito importante na vida do crente, que nós temos que confiar nos métodos de Deus. Nós não podemos confiar nos nossos métodos, mas tão somente naquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 5:10, diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Também Romanos, capítulo 8, 28 a 30, registra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amados irmãos, olha que bênção, que grande esperança. Basta perseverarmos. E essa perseverança que é dada pelo próprio Deus aos nossos corações, através do seu Santo Espírito, não temos que temer nada. Terminando essas breves palavras, essa devocional, eu queria concluir dizendo o seguinte: amados, Deus não nos prometeu mar de rosas em nossa jornada nesse mundo no qual somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra estranha. A tribulação e a dor acontecem na vida de muitos de nós, mas o conforto virá no tempo certo, porque a intenção do Senhor é que quando o livramento vier, a sua glória ou a glória possa ser somente dele, porque Deus é o único que pode pacificar as tempestades mais turbulentas. João 16:33 registra: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições virão, elas acontecem, estão aí. Nosso medo e dificuldades são grandes. A tempestade que sopra contra nós é dolorosa, veemente, e parecemos estar submergidos no fundo. Mas se nós conhecermos o perigo, pediremos libertação, porque a mão do Senhor está mais próxima que a espada de nossos inimigos. Essa pandemia pode ser encarada dessa forma. Vivemos um momento complicado em nossa história, onde o medo e o pânico têm sido divulgados pela mídia e por muitos de nossos governantes. Nossa fé às vezes se torna vacilante, como a de Pedro, que desfaleceu por um pouco de tempo, mas o suficiente para ele submergir. No entanto, o Senhor o segurou pela mão e não permitiu que afundasse no mar.
Nossa oração constante deve ser: com sua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. Após aquele incidente ocorrido com Pedro, Jesus entra no barco e então cessa o vento, e a confiança e a segurança voltam a reinar no coração dos discípulos. Amados irmãos, nossa confiança deve estar firmada em Deus, como diz um dos nossos belos hinos: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. A paciência e a perseverança devem ser qualidades do servo do Senhor. O revolto mar da vida não nos submergirá. Temos um capitão que nos conduzirá e nos tem conduzido ao porto seguro. Fomos entregues por Deus nas mãos do seu Filho, e como ele mesmo afirma lá no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Não conheço palavras melhores do que a que eu vou ler agora desse grande servo de Deus, John Knox. E para comentar esta passagem, as quais reduzimos e adaptamos de um longo texto que foi escrito por esse reformador suíço. Ele diz o seguinte: ó Senhor, tu sabes que nós somos de carne e que não temos nenhum poder de nós mesmos para resistir à tirania deles. E então, ó Pai, abra os olhos da tua misericórdia sobre nós e confirma o teu trabalho em nós, que a tua própria misericórdia começou. Nós reconhecemos e confessamos, ó Deus, que somos castigados justamente, porque consideramos o tempo de nossa visitação misericordiosa muito superficialmente. Teu bendito Evangelho estava em nossos ouvidos como a canção de um amante, enquanto nos agradando durante o tempo, mas aí nossas vidas não fizeram nada de acordo com os teus estatutos e mandamentos santos, e assim reconhecemos que nossas iniquidades compeliram a tua justiça para levar a luz da tua palavra a todo o reino do mundo, da Inglaterra. Mas tu estás atento, ó Deus, que é verdade, que os teus inimigos blasfemam o teu santo nome e nossa profissão sem nenhuma causa. Teu evangelho santo é chamado de heresia e nós somos acusados como traidores por professá-lo. Então seja misericordioso, ó Deus, e seja a nossa salvação neste tempo da nossa angústia. Embora nossos pecados nos acusem e nos condenem, contudo faça de acordo com teu próprio nome. Nossos pecados e transgressões são sem número, e ainda tu estás no meio de nós, ó Deus, embora os tiranos sujeitem nossos corpos com regras, contudo nossas almas têm sede do conforto da tua palavra. Assim, queridos e amados, vigiem, orem, resistam ao diabo, remem contra essa tempestade violenta e brevemente o Senhor trará conforto aos seus corações que agora estão oprimidos com angústia e cuidado. E com alegria vocês dirão: vejam, este é nosso Deus. Nós esperamos nele e ele nos salvou. Este é nosso Deus. Nós tivemos muitos tempos sede pela vinda dele e agora devemos nos alegrar na sua salvação. Assim seja. O grande bispo e pastor de nossas almas, Jesus nosso Senhor, assim fortalece e ajuda seus corações preocupados com o conforto poderoso do Espírito Santo, que nenhum tirano terreno, nem tormentas ou tormentos mundanos tem poder para exterminar a esperança daquele reino que está preparado para os eleitos desde a fundação do mundo por nosso Pai divino, a quem seja todo louvor e honra agora e para sempre. Amém.
Amados irmãos, que essas palavras, que essa meditação possa calar profundamente em cada coração. Que o Espírito Santo esteja confortando, consolando nesse momento tão difícil em que vivemos. E que o Senhor possa, acima de tudo, ser glorificado. Não façamos como Pedro, confiando no início e de repente olhando ao redor para as nossas dificuldades, nossos problemas, como se nós tivéssemos capacidade de resolvê-los. Não temos. Vamos confiar em Deus, vamos perseverar nos seus planos, vamos entender os seus métodos. Deus sabe o que faz. Deus está no controle. Deus é soberano. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Reverendo Edson, muito obrigada mais uma vez por nos atender o convite da nossa igreja. Uma mensagem maravilhosa, muito edificante. Deus te abençoe. Façamos agora o momento do ofertório. Vou ler para vocês, irmãos, o Salmo 116, lá no versículo 12, diz: Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Sejamos gratos a Deus por todos os seus benefícios. Se amamos a Deus, devemos demonstrar fidelidade a Deus em tudo, inclusive devolvendo um pouco do muito que Ele nos dá. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos na tela. Se assim desejar, contribua com a obra de Deus. O nosso Pix é o nosso próprio CNPJ. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti procedem salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos nós, Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Com muito sincero coração, oferta que trazemos, recebe como gratidão, enquanto a ti devemos. Amém. Amada igreja, vamos agora aos nossos avisos. São os nossos trabalhos já conhecidos. Às 10 horas e 15 minutos do domingo temos a Escola Bíblica Dominical, quando nós então estudamos a Palavra de Deus. É um momento de reunir a família para aprendermos mais das Sagradas Escrituras. Portanto, não vamos deixar de participar da Escola Bíblica Dominical às 10 horas e 15. Também à noite é o momento especial do culto, que se realiza às 19 horas e 15 minutos. Temos tido o privilégio de termos muitas pessoas nos acompanhando no nosso canal, pessoas do Distrito Federal, também de outros estados e até do exterior. Portanto, nós não devemos deixar de participar das nossas atividades. Na terça-feira é o momento
extraordinário do culto de estudo bíblico, quando fazemos pela plataforma Zoom. Ali os irmãos se veem, conversam entre si, é uma confraternização e um culto ao nosso Deus. Portanto, isto é na terça-feira às 20 horas. Terça às 20 horas, contamos com a participação dos irmãos. Quem ainda não tem participado pode solicitar o link para um dos líderes e assim participar do culto no Zoom. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos encerrando mais uma celebração nesse quarto domingo da Páscoa e nós vamos nos unir em oração, pedindo que o Senhor ouça os nossos pedidos, pedindo que o Senhor escute os pedidos que nós encontramos, não só nos comentários dessa celebração, mas também aquilo que nós temos ouvido durante toda a semana. E eu convido você também a orar, não só neste momento, mas também durante a semana, lembrando dessas pessoas. Nós vamos orar, intercedendo e suplicando ao nosso poderoso Deus. Oremos. Pai de amor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas angústias, os nossos pedidos, os nossos sentimentos, Senhor, que muitas vezes nós sabemos as nossas limitações. Nós queremos colocar então, Senhor, no Teu altar, o nome de cada irmão, de cada irmã que tem surgido nos nossos encontros, colocando as suas limitações, as suas doenças, desemprego, dificuldade na família, Senhor, no emprego. E nós queremos, Senhor, te pedir que Tu sejas misericordioso, seja bondoso, que te aproximes, Senhor, com a Tua poderosa mão de cada pedido desse, que nós sabemos, Senhor, que são muitas vezes limitadores da nossa existência humana, mas são também, Senhor, conhecedores do Teu grande poder. E é por isso, Senhor, que nós te rogamos, especialmente nesse momento em que o mundo inteiro vive uma pandemia, muitos de nós, Senhor, angustiados com pessoas que amam internadas ou que morreram e que hoje nós contamos com o auxílio do poderoso Espírito Santo Consolador. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa a nossa igreja metropolitana, abençoa, Senhor, a sua liderança. Nós te rogamos, em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, que você seja, como sempre digo, a imagem, a palavra, o sorriso, o abraço de Jesus com aqueles com quem você se encontra. E que a bênção do nosso Deus, Pai poderoso, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que nos alegra e que nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus reunidos por essa celebração virtual e com todo o povo de Deus em qualquer lugar deste mundo que nós vivemos, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana para você, para a sua família e que Deus te abençoe.